A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia, quero deixar uma reflexão que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 24, 25 e 26, que diz assim: Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meus amados ouvintes, a história de Moisés é uma história um tanto intrigante na Bíblia. Porque diz a história bíblica que Moisés, quando recém-nascido, havia um decreto de Faraó que todo menino macho nascido dos hebreus, ele deveria ser lançado no rio para ser morto. E sua mãe, Joquebede, quando tem o menino Moisés, que até então não tinha, recebido o nome, a Bíblia diz que ela esconde por 3 meses, mas quando já não tinha mais como esconder, ela faz um cesto, coloca esse cesto no rio e solta o menino. E esse menino que estava dentro desse cesto vai ser encontrado pela filha de Faraó. Ela então, achando, resolve adotar aquela criança. Então Moisés, ele foi criado no Egito e criado pela família real, criado no maior do luxo, no maior do conforto que o Egito poderia oferecer, porque ele fazia parte ali da família real egípcia. Ele era filho da filha de Faraó, filho adotivo da filha de Faraó. Ele tinha uma posição social destacada, ele tinha um status social, ele tinha poder em suas mãos, ele tinha riqueza, prazeres, deleites, tudo o que ele desejasse, ele poderia ter. Na posição que ocupava como membro da família real do Egito. Mas a Bíblia, ela vai dizer, na leitura em que vimos, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele tinha tudo isso em sua mão. Todos os deleites, os prazeres que o Egito lhe poderia proporcionar, Moisés ele recusa. Ele recusa seu status social, sua posição, a riqueza, as heranças do Egito. E ele então passa a ser maltratado junto com o povo de Deus que ali no Egito se encontrava como escravo, como um povo oprimido, como um povo frágil. Mas Moisés prefere ficar do lado do povo hebreu, porque ele tinha em vista a recompensa. Ele sabia que havia uma terra que tinha sido prometida por Deus para Abraão, Isaque e Jacó, e que essa terra seria dada aos hebreus. Então, em vista dessa recompensa, Moisés ele não quer mais ser chamado filho da filha de Faraó e decide então
passar a ser como os escravos, a ser parte do povo hebreu. E a aplicação disso para nossas vidas. Há muitos que desejam os deleites do mundo, que desejam status sociais, poder em suas mãos, riqueza, luxo, ostentação, vaidades e tantas outras coisas mais. Mas para isso, acabam se esquecendo de Cristo. Mas que venhamos a fazer como Moisés, que venhamos a rejeitar tudo que o mundo pode nos dar e venhamos a ficar do lado de Cristo, sofrer em prol ao Evangelho de Cristo. E isso só será possível em nossas vidas se tivermos em vista a recompensa, tivermos a certeza da vida eterna. Porque quando olhamos para a vida eterna, as coisas dessa terra se tornam tão vãs, tão banais. Então devemos, assim como Moisés, ter em vista, olhar para a recompensa, aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus não tem preparado para nós, o desejo de Deus não é uma vida boa, próspera e tranquila nessa terra. Não é só isso. Podemos sim desfrutar de coisas boas nessa terra, mas o plano, o projeto de Deus para nossas vidas é viver na eternidade com Cristo. E muitas das vezes isso requererá de nós sofrermos nessa terra, sofrermos por causa do Evangelho de Cristo, sofrermos em prol à cruz de Cristo. Então devemos ter em vista a recompensa, a vida eterna que Deus dará àqueles que professam o nome de Jesus Cristo nessa terra, aqueles que entregaram sua vida a Cristo e agora servem ao Senhor Jesus Cristo, observam a sua palavra, buscam andar de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. O povo de Deus foi maltratado. E Moisés estava lá junto com o povo. Do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por um pouco de tempo. O pecado nessa terra ele pode até te trazer uma certa felicidade, uma certa tranquilidade. Mas isso é por um pouco de tempo, porque a nossa vida aqui é como um sopro, é como um vapor d'água, é como uma flor que cresce, murcha e logo morre. É muito rápido a nossa estadia nessa terra. Então devemos olhar para as coisas eternas, para Cristo e seu Evangelho, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Sofrer por Cristo é melhor do que qualquer tesouro que o mundo possa nos oferecer. Sofrer por Cristo é a melhor das coisas que podemos desfrutar nessa terra. Por quê? Porque isso nos trará um gozo eterno. Porque tinha em vista a recompensa. Meus amados ouvintes, Deus ele tem preparado a vida eterna, uma habitação celestial para todos aqueles que confessam ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor nesta terra. E isso muitas das vezes nos trará sofrimento, angústia, perseguição, mas devemos, assim como Moisés, ter em vista a recompensa, sabendo que sofrer por Cristo é muito melhor do que desfrutar por um pouco de tempo dos tesouros do Egito. O Espírito Santo possa falar mais forte ao coração de cada um. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.